Ótimo. Então, agora a gente inicia aqui a gravação da aula, certo? Então, eu vou começar, obviamente, me apresentando. Eu gostaria também de conhecer um pouco vocês e, principalmente, se tiver algum líder, né, já manifesta aqui o contato para que eu possa anotar, né? E eu gostaria também que vocês, né, fossem sinalizando mais ou menos, né, quem são vocês. Mas, para isso, eu preciso me apresentar, né? Então, meu nome, né, é Renata. Como eu havia dito, eu sou farmacêutica, né? Então a minha formação é no curso de farmácia, né? Eu entrei no curso de farmácia em 2007, formei em 2013 na UFES. Fiz mestrado em biotecnologia e minha área, né, o meu mestrado todo foi trabalhando em farmacologia, né, com farmacologia experimental. Hoje eu faço doutorado na UFBA, né, a minha área de doutorado é com pesquisa clínica translacional em oncologia. E eu também oriento uma liga acadêmica da UNEF, que é a Liga de Farmácia Social e Clínica, né, onde a gente desenvolve projetos de extensão, onde a gente desenvolve pesquisa e também, né, promove cursos de capacitação. Eu atuo também como educadora, né, na área de farmacologia clínica e também na área de pesquisa de farmácia clínica e atenção farmacêutica, certo? Então, essa é mais ou menos, né, um pouco da minha trajetória, da minha experiência, mas eu também queria conhecer vocês, certo? Então, eu vou pedir aqui que vocês coloquem no chat qual o curso de vocês e o semestre, certo? Para que eu possa ter uma noção, né, uma temperatura mais ou menos de quem são vocês, tá ok? Vocês poderiam colocar aqui no chat para mim? Boa noite, Tiago. Coloque também se vocês são da FAM ou da UNEF, tá? Só para ter como parâmetro quem é da FAM e quem é da UNEF. Da FAM. Da Lila, de fisioterapia, terceiro semestre da FAM. Andressa, enfermagem, né, da UNEF. Quem mais? Vamos lá. Pessoal que entrou agora, né, eu queria que vocês sinalizassem. Se vocês quiserem abrir o microfone também para falar, para perguntar alguma coisa, né? Manuela Oliveira, fisioterapia, quarto semestre FAM. Tiago, né, educação física, primeiro semestre FAM. Isis FAM, né? Daiane FAM, né? Quarto semestre. Eu de uma quinto semestre. Então, a gente tem uma turma bastante mista, né? Temos alunos de diferentes cursos. Késia, né? Fisioterapia, terceiro semestre. Edneia, FAM, terceiro, enfermagem. E o que? Educação física, quinto semestre. Certo? Então, o pessoal está entrando, né? Você viu que é FAM, certo? Então, o pessoal está terminando de entrar, né? Se vocês quiserem, tem algum líder que está presente? Alguém de vocês é líder? Não. Então, semestre passado, eu peguei uma turma que era mista da FAM. Tinha aluno de fisioterapia, nutrição e enfermagem. Da FAM não, da UNEF, desculpe. E aí, eu mandei para a líder e falei assim, não, a gente podia criar um grupo no Facebook. E aí ela me disse assim, não, Facebook é coisa do passado, né? Então, mas assim, o que vocês puderem, quiserem entrar em contato comigo, né? No meus slides sempre tem meu e-mail, tem o meu perfil no Instagram, certo? Então, caso vocês não consigam, obviamente, pelo portal, que é o nosso principal meio de comunicação, né? Tanto o portal AVA como o portal acadêmico, vocês também podem entrar em contato comigo nesses outros portais, certo?
mas é sempre importante a gente ter um contato do líder. Por isso que eu estou perguntando se tem algum líder presente, para que a gente possa estabelecer já esse processo de comunicação mais rápida, né? Caso aconteça algum outro problema. Certo? Ok. Então, dando seguimento, né, a nossa disciplina é uma disciplina de farmacologia, né, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de forma positiva, ou que é uma disciplina muito difícil, muito complicada, que envolve medicamento, medicamento envolve, né, várias vertentes do nosso conhecimento, envolve fisiologia, envolve bioquímica, mas eu venho aqui dizer para vocês, né, que eu acho que vocês já perceberam que a farmacologia, para mim, né, é uma paixão. Então, eu sou extremamente apaixonada, né? Eu dediquei minha carreira inteira, acho que desde o início do curso, a farmacologia sempre acendeu aquela luz assim, né, em mim, os meus olhos sempre brilharam nas aulas de farmacologia. E por que que eu sempre vi essa disciplina, né, como algo que tanto me entusiasmava? Porque exatamente era uma disciplina que me fazia compreender como o nosso corpo funciona e como os medicamentos modulam, né, as nossas ações. Então, para mim, isso era muito gratificante. Exatamente. Tá ficando mudo? Deixa eu só entender aqui. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Porque talvez possa ser um problema específico no celular ou no computador da colega. E o que eu recomendaria é que ela saia e novamente entre na sala, certo? Porque pode ser alguma questão técnica, ok? Então, a farmacologia é essa disciplina, né, que nos permite compreender de fato como o nosso corpo funciona, né? Então, conhecimento é poder, e poder conhecer do nosso corpo, poder conhecer como funciona o corpo dos nossos pais, dos nossos avós, nos permitirá, né, avaliar a farmacoterapia, avaliar a forma de gestão, né, de cuidado do paciente. Então, aqui nós temos uma turma mista, turma com fisioterapeutas, turma com educadores físicos, e nós sabemos que os medicamentos eles irão interferir, né? Tanto no processo do ganho de massa muscular, como também em algumas manobras. Então, é muito importante a gente compreender, né, como os medicamentos funcionam, para que a gente possa, de fato, saber como intervir no acompanhamento dos nossos pacientes e também no acompanhamento dos nossos familiares, como também nós mesmos, né? Então, a farmacologia é essa disciplina, né? Essa disciplina que possibilita o conhecimento não só da substância química, mas como ela irá atuar no nosso organismo, certo? Então, o conceito básico de farmacologia é muito abrangente, né? Existem vários conceitos e várias definições, mas, na verdade, a farmacologia ela engloba o conhecimento da história, da origem, dos princípios físicos e químicos, né? Associações, efeitos bioquímicos e fisiológicos relacionados ao medicamento. Então, a farmacologia é essa disciplina, né? Então, conhecer como se desenvolveu um medicamento é extremamente importante, né? Eu estava assistindo uma série nesse período, né, de intermédio entre as disciplinas, que eu não sei se vocês aqui já assistiram, que é uma disciplina, que é uma série da Netflix, NWFI, né, que é uma série que conta mais ou menos uma história do século XIX, e no meio dessa série eles mostram uma pessoa que morreu por falta de um antibiótico, né? Então, uma das personagens morre porque ela tem uma infecção, essa infecção evolui para sepse, e essa pessoa, né, não contava com a evolução que foi causada graças ao desenvolvimento, né, do farmacoterapêutico de antibióticos, né? Então, hoje nós vivemos uma era que nós temos acesso a diversos tipos de medicamentos, né, e não conseguimos nos imaginar sem a convivência com esses medicamentos. E, apesar disso, apesar desse desenvolvimento, do grande número de medicamentos, né, disponíveis no mercado, a gente ainda sabe, né, ainda vive uma pandemia e que não existe um tratamento efetivo, né, exatamente, né, por conta, né, da especificidade dessa doença, né, do fato de que ela se comporta de uma forma diferente das outras infecções virais, e por conta disso, né, a gente ainda não tem um tratamento efetivo, né, comprovado.
Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre o tratamento, né, do Covid, as expectativas, como poderia, né, atuar, mas isso no conteúdo específico. Eu não vou agora dar um nó na cabeça de vocês, certo? Essa disciplina, né, de farmacologia, ela é uma disciplina de projeto integrador. Então, eu acredito que vocês já tenham estudado no semestre passado alguma outra disciplina que era uma disciplina de projeto integrador, certo? Então, vocês pegaram alguma disciplina no semestre passado ou alguém aqui não conhece? Alguém aqui não conhece, nunca ouviu falar em disciplina de projeto integrador? Eu gostaria de pedir para vocês que colocassem aqui, que eu não conheço, certo? Eu acredito que a maioria já deve ter cursado a disciplina de projeto integrador, mas como a gente tem alunos de diferentes semestres, aqui, pronto, o Thiago disse que não conhece. Andressa também colocou que não conhece, certo? Então, eu vou explicar aqui em detalhes, né, o que é uma disciplina de projeto integrador, porque ela é bem diferente das outras disciplinas, né? Normalmente, as outras disciplinas seguem um modelo, né, de avaliação diferente da disciplina de projeto integrador, certo? Então, o que é esse projeto integrador, né? A disciplina de projeto integrador é aquela disciplina do semestre que ela conversa com as outras disciplinas e por isso ela tem essa denominação de projeto integrador, né? Porque ela integra o conteúdo das outras disciplinas. Ela não é uma disciplina que anda sozinha. Ela anda em contato com os outros conteúdos. Então, para que isso aconteça, a gente precisa sempre desenvolver o conteúdo não de forma linear, né? Então, quando eu falo em farmacologia, eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, o nome do medicamento é XYZ, agora decorem, né? Não pode acontecer isso. A gente precisa, de fato, fazer, né, ter esse conhecimento de uma forma integral, né? E conectando com o conhecimento das outras disciplinas. O projeto integrador, ele tem como intuito o desenvolvimento de competências e habilidades práticas, né? Então, ele trabalha sempre com questões clínicas, né? No nosso caso da farmacologia. Então, nós vamos muito trabalhar com casos clínicos reais de paciente, né? Com estudo de prontuário, nós vamos ter rondas clínicas, né? Onde a gente avalia, onde, de fato, a gente simula o caso clínico de um paciente, para que a gente consiga, de fato, entender como esse paciente e como nós, como profissionais de saúde, iremos atuar frente àquela diversidade. E o conhecimento tem que englobar, né, multidimensionalmente. O que significa isso? Né? Então, quando a gente fala de um conhecimento global e multidimensional, eu estou querendo me referir que nós, seres humanos, não conseguimos, né, nos portar diante da situação de uma forma unilateral. Então, eu preciso entender o meu paciente como um todo. Eu preciso saber que o meu paciente ele precisa de uma assistência integral. Né? Então, não adianta eu ter toda a farmacologia do mundo se eu não sei como utilizar aquele conhecimento. Né? Não adianta eu decorar o nome do medicamento, não adianta eu decorar a dose, quantas vezes o paciente tem que tomar, se eu não entendo, né, qual é o impacto do uso daquele medicamento na vida do paciente, se há realmente em relação risco-benefício, né, a aplicação do uso daquele medicamento. Então, por isso é muito importante que a gente entenda que a farmacologia ela não é uma disciplina isolada, ela é uma disciplina da vida, né, uma disciplina que estuda o impacto do uso dos medicamentos nos seres humanos. Então, o projeto integrador, né, ele é esse componente curricular que ele engloba um projeto. Né? Então, dentro dessa disciplina, vocês irão desenvolver um projeto. E o que é esse projeto? Né? Então, basicamente, a gente já óbvio, como hoje é a primeira aula, os alunos ainda estão, né, se adaptando, a gente não vai definir tema hoje, mas a gente já tem um tema central desse projeto. E cada aluno, né, vai trabalhar em grupo para o desenvolvimento de um projeto de disciplina. Então, o que é esse projeto? Né? Esse projeto ele tem como princípios básicos, né, que o professor e os alunos atuem de forma colaborativa, né, para o desenvolvimento de um produto. Né? Então, um projeto nada mais é do que o desenvolvimento de um produto. Então,
nessa primeira unidade a gente vai formular o projeto e na segunda unidade nós vamos apresentar o projeto, né? Então, que projeto é esse? Então, nessa disciplina, a gente desenvolve um projeto de um manual de cuidados terapêuticos, geriátricos, né? Então, eu vou explicar um pouco mais o porquê essa questão da geriatria, mas exatamente tendo como intuito aplicar esse conhecimento de acordo com a prática, certo? Então, ele tem como intuito exatamente que a gente comece a investigar doenças, né, e problemas clínicos, né, de saúde voltados à nossa profissão. Por exemplo, eu tenho aqui uma turma que é mista, né, eu tenho profissionais, eu tenho educadores físicos, eu tenho enfermeiros, eu tenho nutricionistas, eu tenho fisioterapeutas. Então, cada uma aqui vai ter a sua abordagem dentro da sua profissão, né? Então, vocês podem escolher um tema que seja uma questão que está relacionada principalmente ao campo de atuação da profissão que você escolheu. Por exemplo, né, o pessoal de fisioterapia, ele pode trabalhar, né, no manual o subtema de fibromialgia, né, mal de Parkinson, ou alguma outra questão que esteja relacionada, né, que são os principais pacientes que deverão, né, que poderão buscar o serviço de acompanhamento com fisioterapeuta, né? Então, a questão da nutrição, trabalhar a questão das vitaminas, dos nutracêuticos, né, que tem cada vez mais crescido no mercado a procura, né? Então, a gente precisa entender, e o desenvolvimento desse projeto irá facilitar nesse processo de desenvolvimento, né, de conteúdo e da capacidade de aprender a pensar, né? Então, a gente hoje não pode formar profissionais que reproduzam conhecimento, mas que vocês possam ser capazes de produzir conhecimento, certo? Então, por isso, esse projeto integrador é a principal avaliação da disciplina, né? Então, essa disciplina ela não tem uma prova pontual, mas ela terá como principal propósito o desenvolvimento desse projeto. E o princípio, né? Por que surgiu isso? Porque existem diversas comprovações científicas que mostram, né, que a melhor forma de aprendizado é colocar o aluno para produzir, né? Então, é fazer todo mundo botar a mão na massa. Então, o projeto integrador ele tem isso como intuito, né? Então, estimular para que vocês desenvolvam, né, as suas capacidades de raciocínio, de desenvolvimento de projeto, de trabalho em grupo, né? Então, de conhecimento e de desenvolvimento de conteúdo interdisciplinar. Então, a finalidade, né, e competência que serão desenvolvidas ao longo do semestre são, né, discussão de problemas, então de soluções de problemas com casos clínicos, né, com chats, investigação das hipóteses, preparação de uma apresentação profissional, desenvolvimento de conteúdo das habilidades de leitura e escrita de diferentes áreas do conhecimento e desenvolvimento contínuo do raciocínio clínico, né? Que é extremamente importante para que a gente consiga fazer intervenções. E entendimento do processo de construção do conhecimento. Então, essas são as principais habilidades que nós iremos desenvolver ao longo dessa disciplina. E aqui, né, vocês serão os responsáveis e gestores da construção do conhecimento. Então, essa disciplina ela é essencial para que vocês consigam, de fato, desenvolver as habilidades que são necessárias para a formação de um profissional de saúde. Eu trouxe aqui para demonstrar para vocês como acontece esse processo de construção do conhecimento, né? Em que tipo de metodologia nós mais conseguimos absorver conhecimento. Então, nós conseguimos ver que o processo de retenção de conhecimento, ele é muito baixo quando a gente apenas assiste uma palestra, né? Porque normalmente uma palestra a pessoa fala muito rápido, né? E às vezes a gente nem consegue acompanhar. Quando a gente lê um determinado material, quando a gente utiliza recursos audiovisual, vai para 20%, 30% com demonstração e uso imediato, e as principais metodologias, né, que garantem
a aprendizagem são discussão em grupo, praticando o conhecimento e ensinando os outros, né? Então, quando a gente faz esse processo, né, de construção e a gente interliga essas metodologias, então a gente sabe que o conhecimento ele passa a ser estabelecido de forma potencializada. Deixa eu só passar esse aqui. Então, o conhecimento, lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você menos o conhecimento, né? Então, o conhecimento é a única coisa que permanece com a gente, né, para sempre. Só um minutinho que eu recebi aqui uma mensagem dos coordenadores que tem alunos que não estão conseguindo acessar, certo? Prontinho. Então, eu separei aqui, né? Eu preparei para esse semestre algumas dicas, né? Do que a gente deve fazer para que a gente consiga potencializar a nossa aprendizagem durante esse período. Então, como eu acabei de dizer para vocês, o nosso conhecimento ele só depende de nós, né? Eu posso ter aqui o professor com um currículo mais gabaritado, né? Ou um professor que tenha prêmio Nobel em Química, em Biologia, em Medicina, e se nós não estivermos dispostos a aprender, a gente não vai conseguir aprender, né? Então, a aprendizagem só depende de uma pessoa, e são vocês, né? Então, vocês são os únicos capazes de fazer esse processo de construção do conhecimento. Seria ótimo, né, se nós conseguíssemos abrir a cabeça de vocês e colocar o livrozinho, né? Nem estou aqui com um livro de farmacologia, um livro enorme, para que vocês, né, consigam aprender tudo de forma rapidamente. Então, não é dessa forma, né? E o ensino remoto, ele nos trouxe muitos desafios, né? Então, eu acredito aqui que a maioria de vocês devem ter sentido muita dificuldade, né, de concentração, de conseguir aprender todos os conteúdos, principalmente disciplinas diferentes, durante o semestre passado. Primeiro, porque a gente estava sob choque por conta da pandemia, e segundo, porque é um método muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, a gente teve que se readaptar em um curto período de tempo. Então, o que acontece? Né? Eu percebi que algumas coisas. Só um minutinho, viu, gente? É porque tem alguns alunos que não estão conseguindo acessar. Pronto. Estou enviando aqui o link. Se eu interromper aqui, eu só estou, de fato, utilizando o celular, né? Isso não vai acontecer nas próximas aulas, mas porque houve esse desencontro, né? Então, a gente não conseguir resolver essa questão, né, a curto prazo, já que são turmas diferentes, aí o portal abriu uma turma para cada, uma sala para cada turma, certo? E aí nós tivemos esse problema. Então, eu separei aqui algumas dicas, né, para que a gente consiga nos concentrar, né, durante esse período de pandemia, certo? Que a gente vai permanecer ainda nesse ensino híbrido, né? Eu acredito que a gente só vai conseguir, de fato, voltar a 100% ao normal, né? Então, voltar tudo como era antes, né? Que a gente podia se abraçar pelos corredores, fazer festa, fazer São João, fazer micareta, quando de fato existia uma vacina, né? Porque as infecções virais, elas de fato, né? Até que nosso sistema imunológico consiga se adaptar. Só um minutinho.
Então, para que a gente consiga se adaptar, a gente precisa, na verdade, né, mudar muito os nossos hábitos, né? Então, eu acredito que todos vocês, e eu particularmente, sofri muito no início, né? Porque eu sofri de ansiedade, então isso bagunçou muito a minha vida e a minha rotina. Então, mas eu percebi, né? Então, hoje eu consigo, né? Eu trabalho, eu tenho várias turmas de disciplina, eu faço doutorado, eu oriento aluno, desenvolvo projeto, e tudo isso é possível porque eu consigo organizar o meu tempo, né? Então, na verdade, o ensino remoto, ele é uma ferramenta muito boa, né? Então, a gente não pode achar que não é uma ferramenta, que não é possível aprender e desenvolver, nos desenvolver intelectualmente a partir do ensino remoto, que é sim, né? Então a gente percebe que a gente consegue crescer muito, né? Se nós soubermos utilizar bem desse período, né? E dessa oportunidade que nós estamos tendo, porque muitos outros alunos estão nesse período inteiro sem ter aula, né? Então eu agradeço muito porque a gente pode ter acesso a essa tecnologia, né? E essa tecnologia garantir que as nossas vidas, né? Não se tornem prejudicadas por falta, né, de acesso à internet. Então, eu separei algumas dicas, né? Então, a primeira dica, verifique, né, sempre se o seu sistema está funcionando. Então, é muito importante que a gente utilize, por exemplo, ninguém falou ainda, né? Todo mundo no mudo, mas é importante que vocês treinem a questão do dispositivo, principalmente quando vocês forem apresentar o projeto integrador, né? Então, vocês vão precisar falar. Então, é muito importante observar, né, se está tudo funcionando de forma correta. Estabeleça uma agenda, né? Então é muito importante que a gente comece a organizar as nossas atividades, né? Então ter uma agenda, anotar no papel exatamente o que vocês irão estudar a cada dia, né? Então o ensino remoto ele demanda mais autonomia, então você precisa se organizar, porque de repente, né, vai ter a semana de prova, vai ser todas as provas na mesma semana, então vocês precisam, não pode deixar acumular o conteúdo, a gente precisa dividir, né, esse conteúdo e nos policiar, né? Porque, obviamente, estar diante da tela é muito diferente de você estar numa sala de aula, você interagindo com o seu colega, com o professor. Então, a gente precisa, de fato, nos policiar e sempre utilizar uma agenda de estudo, né? Fazer um cronograma de estudo para que isso facilite a nossa aprendizagem. Dê sua completa atenção, né? Então, o que significa essa completa atenção? Então, a gente precisa, de fato, não adianta eu estar aqui presente, assistindo a aula e com a televisão ligada, assistindo a série, assistindo o filme, né? Então, na sala de estar com a família toda junta, porque, obviamente, a gente não vai conseguir se concentrar, né? E aquilo que a gente ouviu vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, e provavelmente quando tiver atividade, a gente não vai saber nem como desenvolver essa atividade, certo? Então, esteja presente durante a reunião, né? Fique sentado, então é muito ruim quando a pessoa está deitada assistindo a aula, porque provavelmente a maioria de vocês trabalham, né? Então, se vocês assistirem a aula deitados, já existem vários estudos que comprovam que, obviamente, vocês não vão estar atentos, né, àquele conteúdo. E eu acredito, né, que aquelas pessoas que estão concentradas, elas muito provavelmente elas irão conseguir continuar, né, permanecer com aquele conhecimento, independente de ter que estudar ou reestudar. Então, se a gente deixa acumular, né, se a gente não presta atenção na aula presencial, então, muito provavelmente, quando a gente estiver em casa, a gente também não vai conseguir aprender, né? Porque na aula a gente consegue, de fato, tirar as dúvidas e obviamente, né, ter esse contato com o conteúdo de uma forma mais resumida, mais dinâmica, que é diferente quando você pega um livro e vai ler aquele livro. Então, anote durante a aula, né? Então, é muito importante que vocês peguem um caderno. Vocês faziam isso na aula presencial, né? Então, que era anotar tudo que o professor falava, né? Então, as aulas de farmacologia, até a outra professora, a professora Fernanda, ela falava, nossa, os alunos de farmacologia copiam até o nosso suspiro, porque é uma disciplina, de fato, que tem muito conteúdo e que é muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, né? Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que nunca tomou um medicamento, né? Então, anotem. Essa é uma dica muito importante, porque se vocês só me ouvirem falar durante, né, os próximos meses,
provavelmente vocês vão chegar no final da disciplina, nossa, o que foi mesmo, né? Como é mesmo que atua anti-inflamatório, como é mesmo que atua dipirona. Então, para que vocês permaneçam, para que esse conhecimento fique para vocês para a vida inteira, vocês precisam se dedicar, né, esse tempo. Então, quando a gente cria um hábito, esse hábito ele permanece para a gente para sempre, né? Então, é muito importante que vocês criem esse hábito de anotar, né? Então, anote os tópicos, né? Faça o seu resumo. A professora, você vai disponibilizar o slide? Eu vou. Mas é diferente, né? Quando você anota, você está se forçando a se manter concentrado. Então, por isso é muito importante que você mantenha o seu caderno e faça suas anotações, anote o que eu estou falando muitas vezes, porque os slides são tópicos, né? Não é um resumo de capítulo de livro, os slides são tópicos, né? Então, por isso é importante que vocês anotem, façam as anotações de vocês, porque o que você anota, você vai lembrar para sempre, né? Eu sempre tive esse hábito na minha fase de escola, de anotar, né? Principalmente a aula de história, que era muito conteúdo, que era muita coisa, então eu abaixava a cabeça ali na aula, nem olhava para o professor, ficava só anotando, anotava, copiava, a mão doía, mas no final, tudo que eu tinha anotado, eu sabia o que eu tinha anotado, porque eu tinha anotado com as minhas palavras, né? Eu tinha anotado de uma forma que eu entendia. Então, isso me fazia aprender de forma mais rápida, né? Então, façam isso, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas, né? Anote as perguntas, né? Ou as suas dúvidas, caso vocês não consigam tirar na hora, né? Ou aconselhado que vocês perguntem logo, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, faça essa pergunta de forma imediata, não espere o final. Mas caso vocês não consigam perguntar, deixa aquela pergunta anotada, para vocês tirarem a dúvida para o professor no final da aula, né? Ou até mesmo durante, no final, ou até mesmo no chat, né? No portal, no Ava ou no Dominus, né? Então, tente não visitar, isso aqui também é outra coisa muito importante. Tente não visitar outros sites, né? Então, não adianta você estar assistindo minha aula e conectada no Instagram, né? Passando, né? Vendo as fotos, ou em outro aplicativo de conversa. Por quê? Porque, obviamente, isso vai tirar sua concentração, né? Você pode ver alguma coisa ali que te aborreça, né? E, obviamente, isso vai dificultar a sua aprendizagem. Organize o seu ambiente. Então, é muito importante que o local onde vocês estão assistindo a aula seja um local tranquilo, né? Então, se você está assistindo a aula e nesse local está passando gente para lá e para cá, tem muita movimentação, provavelmente o que vai acontecer? Você vai se desconcentrar, né? Então, encontre um local tranquilo em casa, né, para fazer a sua reunião ou aula. Desligue o volume da sua TV, né? O som vai te desconcentrar. Feche a porta para evitar que pessoas, né, até indesejadas, passem pelo fundo. Organize a sua mesa de estudo, né? Então, deixe a sua mesa mais organizada possível. Deixe sempre próximo caderno, canetas, post-it. Então, nunca deixe para anotar depois, porque você vai esquecer, né? Então, as pessoas, né, que desenvolvem, que escrevem livros, elas anotam tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha aquele caderninho de anotação, que a gente faça as nossas anotações, né? Então, deixe seu microfone no mudo, né, para evitar exatamente que haja ruídos durante a aula. Beba água, né? Então, é muito importante a gente beber a nossa água para nos hidratar, e porque já há estudos que demonstram que a água aumenta a nossa concentração, certo? Então, é muito importante a gente estar sempre nos hidratando durante a aula. E após a aula, né, às vezes não precisa ser imediatamente depois, mas uma semana depois, um dia depois, antes de começar a aula do próximo dia, pega aquele resumo e cria um mapa em uma página, né, como se fosse uma fotografia do assunto, daqueles conteúdos que daqueles termos, daquelas palavras-chave que vocês consideraram mais importantes. Então, eu garanto que se vocês seguirem esse roteiro, vocês não vão esquecer para sempre, né? Então, esse conhecimento vai permanecer com vocês, das disciplinas, e quando vocês forem estudar para um concurso, quando vocês forem fazer uma seleção de trabalho, vocês vão poder consultar os cadernos de vocês, né? Eu fiz muito isso quando eu me formei. Então, eu usava muito os meus cadernos, eu guardei tudo, exatamente porque, né, para os concursos, muitas coisas eu utilizei até para fazer as minhas próprias aulas, porque eram os meus roteiros, né? Então, eu li aquilo ali, só de bater o olho eu já lembrava de tudo aquilo, né? Então, não deixe a faculdade passar por você, né? Então, aproveite ao máximo essa oportunidade de conhecimento,
né, e de crescimento pessoal que vocês estão tendo, podendo, né, estar em uma universidade. Outra coisa importante, né, interaja. Não? Então é muito importante a interação. Então, às vezes eu me sinto muito sozinha aqui, quando nenhum aluno abre o microfone, quando eu faço uma pergunta e fica aquele cri, 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 ninguém me responde, né? A gente fica tão solitário aqui, falando, meu Deus do céu, né? Será que tá tão ruim assim essa aula? Então, é muito importante, né? Por quê? Porque quando vocês interagem, a gente sabe o que está acontecendo. Eu não consigo ver vocês, né? Então, na sala de aula, eu sabia quando vocês estavam cansados, eu sabia quando vocês não tinham entendido, só de olhar para vocês, né? Eu sabia exatamente o humor, o temperamento, o que funcionava e o que não funcionava. Então, eu preciso de vocês agora, né? Eu preciso que vocês promovam esse processo, né? Essa comunicação visual que eu não tenho agora nesse momento. Então, é muito importante que vocês participem, né? Então, não tenha receio de participar, de abrir a câmera de vocês, de abrir o microfone, de colocar a pergunta no chat, porque, né, essa pergunta que você não fez para mim pode ser a dúvida do seu colega, né? Ou possa ser a questão que vai cair no seu concurso, né? E você vai levar essa dúvida para você para sempre, né? Então, aquela coisa que você não entendeu direito e que vai permanecer com você para sempre, né? Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, né? Então, o processo de conhecimento ele é dinâmico, eu aprendo com vocês, né? Então esse processo, essa interação com o aluno é o que faz a gente crescer como professor. Então é muito importante que vocês permaneçam interagindo, né, durante a disciplina e, obviamente, né, nos outros espaços também. Então, eu já coloquei, né, já disponibilizei no portal o plano de ensino da disciplina, então onde tem, né, quais são as competências, habilidades que eu já expus aqui no início, ou onde tem ementa da disciplina, o cronograma, né, que eu vou abrir agora para vocês aqui, só para vocês terem noção, né, da divisão da nossa disciplina, mas está todo detalhado, aula a aula, né, hora a hora, cada atividade que nós iremos desenvolver, quais são os prazos, quais são as atividades, né, a avaliação, e eu também vou mostrar hoje aqui para vocês como vai ser o projeto integrador, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Tudo bem, gente? Alguém que chegou depois tem alguma questão? Deixa eu só ver aqui se... Alguém que chegou depois? Basicamente, eu me apresentei e falei mais ou menos, né, da minha trajetória profissional para vocês e demonstrei um pouco sobre o que era a disciplina, o que era a farmacologia, mas a gente ainda vai aprofundar a partir de agora, certo? Então, quem entrou depois, meu nome é Renata, né? Eu sou professora de farmacologia e eu já deixei aqui todos os meus contatos para vocês, até para que vocês, se vocês precisarem entrar em contato, certo? Então, né? Então eu vou começar a projetar aqui já. Eu vou fechar aqui rapidinho só para projetar o plano de ensino para vocês. Mas esse documento já está no portal, tá? Não vou ler esse documento passo a passo, né? Para não ocupar muito nosso tempo. Mas é importante que eu mostre para vocês, né? O que é aqui esse documento. Vocês já conseguem ver o plano da disciplina? Consegue? O contrato é o planejamento. Conseguem visualizar? Não? Pronto, eu vou projetar aqui de novo. Agora vocês conseguem ver? Conseguem ver o plano? Sim, pronto. Então aqui, ó, primeiro os 10 tópicos, né? Então os 5 tópicos primeiros são os conteúdos que nós vamos abordar na V1 e os 5 últimos são os conteúdos que nós iremos abordar na V2, né? Então aqui eu tenho todo o planejamento detalhado, né? Então a gente vai falar sobre os conceitos básicos,
formas farmacêuticas, o que é farmacocinética, farmacodinâmica, como acontece o processo de envelhecimento e como isso altera na escolha dos medicamentos, e como os medicamentos atuam nos sistemas, né? Então, eu não vou detalhar esse documento aqui, porque ele é enorme, né? Você já consegue visualizar aqui, certo? Mas ele está exatamente dessa forma, né? Disponível para vocês, para que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês possam consultá-los, tá? Além de poder conversar diretamente comigo, né? Estou sempre disponível para que a gente possa, né? Para que possa esclarecer, caso não tenha ficado alguma dúvida, tá? Então, eu já detalhei aqui como é que serão as nossas aulas. Então, em todas as aulas, né, eu faço uma atividade ao vivo, tá? Então, nós vamos fazer uma dinâmica, um estudo clínico, que vocês terão um tempinho, né, para responder essa atividade. E logo após que vocês responderem essa atividade, a gente já volta para corrigir, tá? Então, a gente faz essas atividades diárias. Se eu não conseguir me conectar nesse dia, o que vai acontecer? Eu vou postar uma atividade, né? E vocês vão fazer essa atividade remota, assíncrona, né? Então, não ao vivo, não durante a aula, tá? Obviamente que a gente tem um prazo que a gente precisa fechar a nota, mas por isso que é importante que vocês participem da aula ao vivo, tá? Para que, de fato, a gente consiga. Já aprendeu ali, a professora falou aquele conteúdo, a gente já vai fixar o conteúdo com atividade, né? E se a gente não tiver entendido, a gente já vai saber se a gente não entendeu, porque já vai corrigir no mesmo dia, tá? Então, é importantíssimo a participação de vocês durante toda a disciplina, certo? Então, cada aula a gente vai ter uma atividade valendo 0,5. Então, no total da V1, somam 3 pontos dessas atividades diárias. A apresentação de casos clínicos simulados, isso aqui já faz parte do projeto integrador, tá? Então, a parte escrita vai ser um folder que vocês irão desenvolver, e a parte oral vai ser exatamente a simulação de um caso, que pode ser um vídeo gravado, uma dramatização que vocês façam, né, em casa mesmo, um colega, nada de reunião para fazer isso, tá? vocês, vocês escolhem um colega que tem avó, que mora com a avó, que mora com a mãe, que mora com o pai, todo mundo artista, se reúne, faz um videozinho, uma simulação, ou vocês gravam uma parte em casa, junto com o outro vídeo do colega, certo? Eu sei que vocês têm muito talento para fazer isso, tá? Então, os últimos semestres foram vídeos maravilhosos. A gente pode fazer, né, um estudo de caso, uma simulação para essa apresentação, ou uma apresentação ao vivo mesmo, de estudo de caso, certo? Desse tema que cada equipe vai ter, né? Então, a gente vai desenvolver um tema durante toda a disciplina, e isso é o projeto integrador, né? Então, a gente vai ter Olimpíadas de Farmacologia, né? E que vai valer 1,5 ponto, e um teste de aprendizagem valendo 4 pontos, certo? Então, na próxima unidade, na segunda unidade, a gente vai ter as atividades, né? Aula a aula, cada atividade valendo meio ponto. A apresentação do manual de saúde do idoso, valendo 5 pontos, a parte escrita e a parte oral, e um teste de aprendizagem valendo 2 pontos. Então, observe que a principal pontuação é o desenvolvimento e avaliação do projeto. Então, o que é esse projeto? Então, esse projeto, ele é um projeto central que avalia, né, os impactos do uso de medicamentos em pacientes idosos. Então, todos vocês vão falar sobre a farmacologia no acompanhamento e avaliação de pacientes idosos. Então, esse trabalho vai ser composto por uma parte escrita e pela parte oral, né? Então, aqui eu tenho só uma descrição, né, do que seria, quais são os objetivos, fornecer informações sobre medicamentos, promover educação em saúde, oferecer procedimentos clínicos, promover educação sanitária. Então, esses são os principais tópicos, né? Então, como é que vai ser dividido esse projeto integrador? Então, a gente vai definir os grupos de trabalho, né? Então, esses grupos devem permanecer de 6 a 8 membros, que devem permanecer até o final da disciplina. A definição da temática de grupo. Então, por exemplo, o tema central é saúde do idoso, mas cada grupo vai desenvolver um manual de orientações para o paciente, né? Por exemplo, um grupo vai falar sobre doenças cardiovasculares. Então, outro grupo dislipidemia, outro grupo diabetes, outro grupo Alzheimer, outro grupo Parkinson. Então, cada grupo vai desenvolver um tema. O terceiro passo,
Então, após a escolha do tema, né, então será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de cada grupo e cada grupo vai desenvolver então as características fisiopatológicas das doenças, vai descrever as alterações farmacológicas geriátricas causadas que vão influenciar, né, naquela doença, as alterações metabólicas que ocorrem com o envelhecimento, o envelhecimento imunológico, quais são os sinais e sintomas comuns que podem ter aquela doença, qual o diagnóstico, protocolos clínicos de tratamento e as terapias complementares e alternativas, certo? Eu vou só parar aqui para abrir um modelo de manual para que vocês possam ver como é que é o manual. Eu fiz aqui esse manual de modelo, vou projetar aqui para vocês, só o tempo de abrir o Word. Pronto. Então, esse manual aqui foi o manual que eu fiz de modelo, certo? Então, qual é o projeto? Então, vocês vão escolher um tema, né? Obviamente, esse refluxo gastroesofágico, como é o modelo, né? Vocês não poderiam escolher esse tópico. Então, eu tenho aqui, né? Eu vou enviar exatamente esse arquivo aqui para vocês, certo? Então, aqui vocês vão ter, né? As informações, a data, o curso, a faculdade, né? O nome dos autores. Então, né, o tema, cuidados terapêuticos no uso de medicamentos para, aí aqui vai ser o tema de vocês, certo? Aqui uma definição, quais são as características fisiopatológicas que ocorreram, quais são as alterações fisiológicas, tá vendo? As manifestações clínicas, a terapia farmacológica, né? Então, qual o objetivo do tratamento? Aqui os tipos de medicamentos que são usados, as principais classes, a terapia não farmacológica, então as recomendações que esse paciente tem que ter, como avaliar os desfechos e as referências, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento desse manual? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui tá tudo ok? Clara tá dizendo que chegou depois e não estava conseguindo entrar, né? Levanta a mão. Aqui também tem a mãozinha, caso alguém queira levantar a mão, certo? Estão falando? A senhora não responde? Para mim não tá aparecendo, não. Tá aparecendo agora. Eles estão falando, Pro. Ixi, deixa eu só ver aqui o que tá acontecendo. Tem alguém falando agora? Alguém poderia falar, gente, só para ter noção aqui se consertou? Eu não tô ouvindo nada. Sim? Vou colocar um fone. Oi? Gabriel? Para mim, o seu microfone tá parecendo como se estivesse fechado. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Só um minutinho aqui que eu vou fechar aqui a câmera, tá? Só vou fechar a câmera aqui só para consertar isso, para ver o que tá acontecendo.
conseguindo ouvir eles. Eles estão falando, mas eu não tô conseguindo ouvir. Não é aquele negócio da hora aqui? Pois é. Deixa eu ver aqui, ó. Mandou esperar? Mandei. Aqui, ó. Era pra sair aqui. Uhum. Eu vou sair e entrar de novo, então. O volume tá alto e tá certo. Qualquer coisa você abre um YouTube aí e vê o que aparece, entendeu? Uhum. Vamos ver se talvez fosse possível. Muito bem. Eles começaram a falar que você não conseguiu ouvir, né? Uhum. Não é coisa deles, não? Não sei. Os outros colegas estão ouvindo. Oxe. Muito preparados para responder. É coisa do Teams. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Eu queria fechar essas coisas. Tá, vou fechar. Uhum. Pessoal, meu som tá funcionando normal, tá? Eu vou sair e entrar de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu vou sair e entrar de novo para que eu consiga ouvir vocês. Eu acho que é alguma coisa do Teams mesmo, tá? Porque eu não tô conseguindo ouvir vocês. A gente já sair também não, né? Oi, gente, tudo bem? Tô conseguindo ouvir agora. Ah, conseguiu ouvir, Fran? Tô conseguindo. Agora eu tô ouvindo. Eu acho que foi algum bug mesmo do Teams, porque tava funcionando normal. Certo? Deixa eu só voltar aqui a projeção. Pensei que era Hans e não queria me responder. Não, eu vi o pessoal dizendo, a professora não respondeu. Aí eu falei, oxe, não apareceu nada aqui, achei que o pessoal tava falando do chat, e depois eu me toquei que vocês estavam ficando azuis, que é sinal de que vocês estão falando. Vocês... O chat tá desabilitado. É o seguinte. Ah, Isso, exatamente. o que foi que vocês falaram? Falou duas pessoas ao mesmo tempo e O cortou. chat também tá desabilitado. Tá desabilitado? Pra muita gente, o chat para muitas pessoas tá desabilitado. Isso é estranho, né? Eu vou relatar isso para entender o porquê que isso está acontecendo. Porque como é que umas pessoas respondem e outras não? Não é estranho, muito estranho. Boa noite, já tem grupo do WhatsApp referente à disciplina, bro? Acho que a gente poderia criar, né? Para facilitar. Como que ficar responsável para criar o grupo? Isso, uma pessoa cria o grupo e compartilha. Já? Pronto. Então coloca o link aqui pra gente. Tem como enviar o convite? Mas o meu está desabilitado, o meu chat está desabilitado. Alguém que tá com o chat habilitado consegue enviar o link para entrar no grupo? Alguém? Oi, Pro, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo Meu chat bem? está desabilitado também. Ô, bro, então seria melhor a senhora habilitar o chat de alguém. Não, eu não consigo habilitar, não. Não aparece isso pra mim, não. Sim. Será que não é o pessoal aí que não tá sabendo abrir o chat? Isso, Porque algumas pessoas não tem aquela intimidade com a plataforma, então não conhece. Mas geralmente tem, quando você põe o mouse no meio da tela, tem um balãozinho, tipo de uma conversa, assim, aí você clica para aparecer o chat ou para ocultar. Isso, exatamente. Mas no meu não mostra. Mas o Tanto chat, no nosso aqui mesmo no chat. Só celular.
O meu aqui aparece um administrador que desabilitou. Ah, entendi. É porque também pode ser que também pelo celular, né? E pelo celular pode ser diferente. Eu acho que é exatamente essa questão, né? Possa ser o dispositivo, mas eu acho que como tem gente que é da turma, talvez possa ser as pessoas que são da turma estão conseguindo digitar, que entram nessa, que estão cadastradas nessa disciplina. E possam ser quem entrou com o convite ou que não está com o Teams instalado, não consiga acessar, porque vocês têm que ter o cadastro no Teams, né? Então, possa ser que vocês não tenham feito o cadastro, não tenham entrado através do cadastro. E por isso vocês não consigam, vocês só estão como convidados, não? Professora, Oi. convidada. Isso, você consegue digitar? Não estou conseguindo. Possa ser por isso, porque você entrou como convidado, entendeu? E você não entrou no seu login. Convidada e estou conseguindo digitar. Mas você entrou com o seu login do Teams, porque às vezes alguém... Não, eu consegui. Não, é porque o que acontece? Se você lembra que quando vocês acessaram essa plataforma pela primeira vez, vocês tiveram que fazer um login, cadastrar o e-mail de vocês com os dados, né? Lembro. Então, possa ser que alguns tenham desinstalados e não tenham entrado com esse login pelo Teams, e por isso não conseguiu. É uma suspeita, eu não sei, né? Eu vou ter que relatar isso ao pessoal do sistema para entender o porquê, certo? Mas ninguém que está no grupo poderia disponibilizar aquilo. Vamos fazer o seguinte, alguém que é do grupo poderia falar o telefone, eu digito aqui no chat, e aí o pessoal da turma entra em contato com essa pessoa para entrar todo mundo no grupo. Ou se não, ou se não, gente, ó, faz assim, ó, essa pessoa passa o contato para alguém que está habilitado, aí passa o link no privado e essa pessoa que está habilitado manda aqui pra gente geral. Pronto, aqui, ó, já tem um telefone aqui, ó. Rayane já colocou o telefone dela aqui, então a gente vai dar um oi para ela. Então, mas a questão é que ela não tem o link do grupo. Alguém manda o link do grupo para ela, porque ela disponibiliza aqui. Certo? Gente, é a disciplina, no caso da disciplina que a senhora está dando agora, né? De cada semestre, cada pessoa, não, porque isso é educação física. Isso, é o Sim, grupo da disciplina. da disciplina de farmacologia, né? Isso. Sim, compreendo. Então eu não estou nesse grupo, não. Não? Você não está fazendo a disciplina? Você não entrou ainda? Eu faço a disciplina por educação física, mas eu não estou participando do grupo. Pronto. Aí ela já mandou o link, certo? Para todo mundo entrar nesse grupo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um intermediador comigo, né? Para não tirar a privacidade de vocês no grupo, né? E para não ficar... Então, quem poderia, né, ser um intermediador entre mim e o pessoal do grupo? Pode ser Rayane? Pode ser, Rayane. Eu vou salvar o seu número e vou te dar um oi. Aí tudo que for preciso, eu converso com você, certo? Pode? Pronto. Então, gente, ó, eu vou parar aqui um minutinho para fazer um intervalo, tá? Então, para vocês beberem uma água, né? E a gente retorna, então, com a nossa próxima aula, tá? Que a gente acabou avançando um pouquinho. Eu ia parar 8 horas, mas a gente teve esse probleminha, de repente já... Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos só para vocês, né, tomarem uma água e voltar? Pode ser? Boa noite. Boa noite. E como você vai disponibilizar seu contato? Disponibilizar o quê? Seu contato? Tenho, mas é porque porque como essa turma é uma turma grande, se for todo mundo falando ao mesmo tempo, eu não vou conseguir responder, certo? Aí o que eu faço? Eu acho melhor vocês terem um grupo, né? Terem um grupo e uma pessoa como líder vai fazer esse contato comigo. Por quê? Porque vocês vão começar a falar muita gente ao mesmo tempo. Eu falo isso que eu já participei de grupo de WhatsApp.
Começa todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí eu não consigo acompanhar, então não adianta a minha presença, né? Então é melhor... Sabe o que poderia ser feito também, Pro? É porque, tipo, cada semestre tem o seu líder, né? Isso. Cada líder poderia pegar o link do grupo e disponibilizar para o pessoal, entendeu? Porque facilita, fica mais fácil da galera conseguir entrar no grupo. Isso, mas é exatamente por isso, como eu acredito que muita gente possa ter dificuldade de acesso hoje, já que tem alunos de vários cursos ao mesmo tempo, IFAM e UNEF, eu vou entrar em contato com Rayane, e Rayane, eu passo para ela, tudo que eu passar para ela, ela passa para vocês, como se ela fosse a líder da turma, certo? Porque essa turma é uma turma mista. Então, professora, sim. Eu acho um pouco mais complicado assim, porque no caso bota a responsabilidade da turma toda para uma pessoa só. Se ela não estiver disponível no momento, pode perder. Eu prefiro que bote no grupo, fala só para aviso esse grupo. Então, no caso, desativar as notificações, aí você não vai poder conversar. Entende? Se dá administração para a senhora fechar o grupo só para dar informação da aula. Certo, tá bom. Então eu vou entrar no grupo, tá? Se vocês acham que vai facilitar, deixa eu entrar aqui. Tá, então não tem problema. Agora sim, eu falo isso porque eu já participei de outros grupos e que mais gerou, né, confusão, mas como essa turma é uma turma atípica, né, eu nunca também peguei uma turma para ter a gente de tantos cursos diferentes, né, ainda mais no ensino. Já peguei presencialmente, mas não virtual, né, nesse momento virtual. Eu acho que isso, né, possa ser que facilite. Eu vou entrar então no grupo, tá? E vou dar agora um intervalinho, a gente volta 20h30, tá? Para que a gente não perca muito tempo. Tá bom? Até daqui a pouco. 20h30, Pro. Bota 20h40, né? Não, o tempo voa. O tempo voa, viu? Mundo virtual, a gente... É tanto probleminha, mas 20h30 dá tempo. Daqui a pouco vai. Traga comida e venha comer aqui com a gente, viu? É o tempo que você prepara, frita um ovo, viu? Esquenta o cuscuz, viu?